2h41. E agora vamos falar de economia com o Sérgio Vale, economista da MB Associado. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Sérgio, vamos falar de dados muito negativos desta vez, já se esperava até por isso, mas a produção industrial brasileira caiu 10,9% no mês de maio, em relação ao mês de abril, por causa da greve dos caminhoneiros, da paralisação que provocou nas várias áreas de atividade. Foi a maior queda desde dezembro de 2008. A produção, com isso, retornou ao patamar que estava em dezembro de 2003, o que representa uma queda de quase 24% em relação ao nível máximo de produção que foi atingido em 2011. Sérgio, já se esperava isso, se esperava até uma queda maior, não é? Exatamente, Denise. A gente estava esperando uma queda mais intensa do que acabou acontecendo, o que é positivo no final. Ainda tem uma sinalização complicada para frente dessa desaceleração intensa que a gente teve, é do nível de recuperação. A gente ainda viu um junho relativamente fraco, com os números não mostrando uma sinalização de retomada para os patamares anteriores que a gente estava tendo antes de maio, que também era esperado. Então, a crise de maio, que foi muito intensa, ela vai reverberar ainda nos próximos meses por conta da percepção em termos de confiança na economia. Então, tanto o consumidor quanto o empresário tendem a sofrer essas consequências de confiança e acabar tendo essa diminuição no ritmo de atividade em comparação com o que a gente tinha anteriormente, né? Então é muito difícil a gente voltar para um ritmo de crescimento razoável até o final do ano. A gente ainda vai ter crescimentos aí relativamente frágeis ao longo de 2018, com um cenário eleitoral muito complicado pela frente para atrapalhar ainda mais a recuperação mais efetiva da economia. Então, assim, o maio foi um banho de água fria numa economia que estava em franca recuperação anteriormente e agora a gente está ainda pagando o preço dessa situação. Porque se fosse uma queda pontual não haveria problema, mas aí você tem uma combinação de fatores que leva a uma piora da confiança, ainda trava alguns indicadores que poderiam também melhorar a condição de andamento da economia, como é o caso de mercado de trabalho, e tem as eleições, um quadro bastante incerto ainda, e tudo isso pode acabar fazendo com que o consumidor fique mais cauteloso, o empresário mais cauteloso. Esse é um dos problemas, não é, Sérgio? Pois é, a eleição é o grande elemento complicador aí pela frente, né? Se tivesse sido só a crise de maio e a gente voltasse à normalidade, o cenário poderia ser mais tranquilo. Mas a crise de maio antecipou toda uma discussão eleitoral que a gente imaginava que fosse ter mais à frente e que acabou disparando também outras consequências, como, por exemplo, o que a gente viu na taxa de câmbio, né? Todo o medo que o mercado começou a ter é porque a crise de maio disparou a possibilidade de você ter um governo de posições mais extremadas ganhando a eleição esse ano, e aí a taxa de câmbio disparou, preço de ativos em geral, mercado acionário despencou e a gente vê as taxas de juros de longo prazo começarem a subir, né? Então, uma coisa que era para acontecer mais para frente foi antecipada e isso, infelizmente, acaba contaminando negativamente a confiança e o ritmo de atividade, o ritmo de recuperação da economia. Então, assim, de maio até outubro, novembro, que vai ser aquele período da eleição, a gente vai ter uma economia ainda muito frágil, ainda muito penalizada por conta de toda essa situação que a gente está tendo agora, com um grande risco de continuar sendo penalizada, porque a eleição, do jeito que está, tem uma chance muito grande da gente ter a vitória de alguém que não vá seguir as reformas como a gente gostaria, né? Que vai querer reinventar a roda, criar novas sistemáticas, por exemplo, para o regime fiscal, que aí sim, se isso acontecer, a gente vai ver o mercado ficar bem mais estressado do que ele está agora. Então pode ser que o pior ainda possa acontecer pela frente se a gente não conseguir ter um resultado favorável durante a eleição. Porque há muita incerteza em relação ao programa econômico que vem a ser lançado pelos candidatos. Tem alguns que estão despontando aí que não tem um programa definido ainda, e não basta boa vontade, não basta apenas passar o recado de que se pretende fazer tudo diferente. Vai ser preciso muita competência, né, Sérgio? Precisa, porque, como eu tenho falado, a economia agora não aguenta desaforo. Quando a Dilma ganhou, por exemplo, em 2010, né, e ela tomou posse em 2011, deu tempo de fazer um monte de atrapalhada na economia, porque a economia brasileira, a macroeconomia brasileira, estava muito sólida. Agora, a gente não tem mais espaço para isso. A gente tem um monte de reformas muito difíceis para serem aprovadas, que vai demandar um presidente ainda mais capaz de levar
essas reformas adiante. Não só capaz, mas que acredita que precisa de fato ter essas reformas. O que mais a gente tem hoje são candidatos que olham as reformas e querem fazer uma coisa totalmente diferente e que não faz muito sentido econômico nesse momento de piora fiscal que a gente está tendo. Por exemplo, querer fazer capitalização da Previdência num déficit público de hoje que está quase 1,5% do PIB, né? Então, sim, são propostas que não param em pé, não funcionam, não vão conseguir avançar no Congresso e aí vai trazer mais tumulto para o mercado ainda. Então, assim, esse cenário muito turbulento na eleição, com candidatos querendo fazer coisas diferentes que não fazem sentido econômico neste momento, isso aí tende, infelizmente, a continuar atrapalhando a retomada da economia no segundo semestre e provavelmente ainda ao longo dos próximos anos. Tá certo, Sérgio. Vamos aguardar, então, a definição do cenário eleitoral. Parece que a gente vai ficar nesse compasso de espera, torcendo para a economia manter algum fôlego, porque isso é importante, inclusive, para resolver algumas questões sociais, que é principalmente mercado de trabalho, né? Exatamente. Eu acho que até outubro, infelizmente, a gente vai estar muito preso a essa questão eleitoral e no mau sentido, né? Torcendo para que ganhe um candidato que faça as coisas certas no país. Ouvimos o Sérgio Vale, que é economista da MB Associados. Sérgio, muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise.